Como evitar a gravidez na adolescência? É óbvio que não será o adolescente que vai poder ter as condições mais adequadas, o juízo, o raciocínio, o discernimento para evitar essa situação. Caberá exatamente aos responsáveis, aos pais, avós, tios, terem uma condução adequada na educação, uma firmeza de atitudes para uma fase especificamente que vai ser mais crucial. Depois que passa uma fase que o adolescente amadurece, naturalmente essa preocupação, essa situação não vai ser mais premente. Claro que existem mais detalhes que a gente pode comentar sobre isso, mas eu gostaria de falar agora nesse pequeno vídeo como os pais podem realmente serem uma fonte de referência e de orientação, uma fonte não só de referência, mas de autoridade para conduzir esta fase crucial que vai determinar o futuro da adolescente, do adolescente, porque não é só a jovem que vai engravidar que vai ter consequências para o seu futuro e para o seu filho, mas também aquele jovem que engravidou aquela moça, ele também vai ter consequências na vida dele. Muitas vezes, numa linguagem muito simplista, se pensa que o problema da gravidez é só da jovem, só da mulher. Claro, ela é quem vai sofrer mais essas consequências, mas o jovem também vai ter uma repercussão sobre a vida deles. Então, indo para a prática, o que é que os pais podem fazer para que nessa fase que a gente pode dizer desde que a jovem está ali prestes a menstruar ou já teve a sua menarca, já entrou nessa fase de menstruação, que consequentemente vai poder engravidar, tanto a jovem, né, a adolescente, quanto os jovens, eles podem ter uma forma que os pais, dentro dessa fase, sei lá, a gente pode dizer que às vezes 12, 13 anos, até 18 anos, nessa etapa da vida onde os hormônios estão mais aflorados, é natural que se tenha essa fase de ensaio para realmente se desenvolver esse aspecto da sociabilização, do namoro, do entrosamento, de que os jovens possam se sentir seguros para começarem a terem relacionamentos e isso não implicar em consequências negativas no sentido de existirem gravidez indesejada, abortos e tal. Então, nós poderíamos dizer que 3 elementos importantes da atitude dos pais são elementos fundamentais para ajudar nessa condução mais adequada. Esses pontos que nós vamos tratar, eu vou tentar resumir. Reclamar e ameaçar, bravatear que a filha não sai mais de casa, isso e aquilo, mas que não se sustenta aquela atitude, porque foi baseada num arrobo emocional. Então, a coerência é muito importante. É muito importante ter também a definição de regras claras, poucas regras, mas que sejam claras para serem cumpridas. E isso significa não ficar implicando com bobagens, mas também não ceder 1 milímetro no que é fundamental. Então, essa coerência e essa definição de regras claras vão dar uma autoridade aos pais para que eles realmente definam como os seus filhos devem se comportar e obedecerem a regra da casa. Essa autoridade vai fazer com que o pai, a mãe, quem seja responsável, possa inclusive até impedir fisicamente que a filha e o filho esteja
esteja em situações que oportunizam, que vão propiciar essa condição de ter relação sexual e, consequentemente, engravidar. Então, o que significa impedir fisicamente? É não deixar o namorado da filha ir dormir na sua casa. Não fazer com que certas situações de viagens, de acampamentos, enfim, de situações que facilitam o que é natural. O natural é se ter um jovem e uma jovem juntos, com oportunidade, com tempo para ficar juntos, com intimidade, aquilo vai naturalmente gerar uma situação de relação sexual. Isso é o impulso que é da natureza, como a gente já falou em outros vídeos. Então, a coerência de agir com o discernimento, a razão, a definição de poucas, mas regras claras para serem efetivamente cumpridas, o exercício da autoridade fazendo com que os filhos saibam que têm que obedecer ao que o pai define, o pai, a mãe define. E uma coisa muitíssimo importante, a atenção em relação aos comportamentos dos filhos, para que não haja certas surpresas, né? Os pais, Jô Soares dizia, antigamente tem pai que é cego, então que deixava naturalmente as coisas estarem ali acontecendo e não estarem nem percebendo, para depois caírem na real, já a filha grávida dentro de casa, porque eles mesmos estavam cegos psicologicamente, e não estavam percebendo que os filhos estavam embromando, enrolando, mentindo. Então, essa atenção, essa observação, esse acompanhamento de certos sinais que os filhos mandam, né? As filhas, muitas vezes um comportamento meio irritadiço, mentiras, não checar determinadas situações com o horário, com as pessoas com que os filhos dizem que estão. Então, são situações que muitas vezes estão acontecendo ali nas barbas dos pais, e eles estão como que alienados psicologicamente e não ficam atentos para esses sinais que, se vistos já no começo desse desenvolvimento, dessa tomada desse caminho que a gente já sabe qual é o final da linha, se forem adequadamente e precocemente identificados, vai ser mais fácil fazer essa condução adequada.